recebendo aqui agora o nosso presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? O nosso presidente que está aqui nos fazendo a visita, né? O nosso Juliano Lopes, né? Ô, presidente, boa tarde, bem-vindo, viu? Prazer. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Pois é, Juliano, é bom estar aqui para falar sobre a nova Câmara Municipal, a nova composição que veio depois das eleições, né? E com muitas novidades, né? De repente, tudo mudou, né? O Álvaro virou prefeito, você é o vice-prefeito de fato e de direito, né? Já assumiu 2 vezes, né? Então, como é que está essa nova Câmara e esse novo jeito de governar a cidade? Bom, primeiramente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Estava conversando aqui em off, quase que perdi minha eleição para vereador, né? Estou indo para o 4º mandato e a votação do meu partido, Podemos, subiu, eu saí de 5.200 para 9.325, quase perdi a eleição, mas conseguimos vencer as eleições e depois conseguimos vencer a presidência da Câmara também. Mas, como você disse, tudo mudou. Infelizmente, nós tivemos aí um percurso que foi a morte do prefeito Fuad, o Álvaro vira prefeito e eu automaticamente viro vice-prefeito, né, da cidade, e é uma satisfação enorme para mim. A gente... Pois é, de todos aqueles problemas políticos que nós tivemos no início do ano, não é verdade? Depois das eleições, né? Parece que tudo se ajeitou e hoje a cidade pode dizer que está preparada para crescer com vocês dois, um na prefeitura e você na Câmara Municipal. Pois é o que eu falo sempre, tivemos aquele problema político logo no início, né, no primeiro dia de janeiro, mas quem me conhece, sabe, conhece o professor João Lopes, sabe que eu sou uma pessoa do diálogo, e tudo se resolveu. Quem votou na chapa Fuad, Álvaro, quem votou nos 41 vereadores para a cidade de Belo Horizonte, quer que as pessoas resolvam os problemas, que nós resolvemos os problemas das pessoas. Quem está lá na ponta com problema no médico, no posto de saúde, com problema no transporte público, não quer saber se é de esquerda, se é de direita, se votou no Juliano, se votou no Álvaro. As pessoas precisam que nós, que temos a função de poder público, ajude no mínimo, não resolver tudo. Nós sabemos que não vamos resolver tudo, mas amenizar tudo. E essa conjunção da gente com a Câmara Municipal foi bom para a cidade. Hoje a Câmara Municipal de Belo Horizonte, juntamente com os 41 vereadores, funciona de forma harmônica e independente com a Prefeitura de Belo Horizonte. E eu quero mais uma vez agradecer ao prefeito Álvaro Damião, que não tinha obrigação nenhuma de passar a prefeitura nessas 2 vezes, porque a lei orgânica diz que a partir de 15 dias, o Álvaro fez um gesto, esses 5 dias da primeira vez que fiquei, e agora quase 15, procurei fazer o melhor possível para a cidade, ouvindo a assessoria dele, né, o que ele tinha na cabeça, enfim. Hoje a Câmara Municipal, nós estamos trabalhando de forma independente, volto a falar, mas é harmônico com a prefeitura. Ô, presidente, eu sou um Belo Horizontino, nascido e criado na cidade, e estou assistindo, né? Assisti a derrocada da cidade desde 1979, quando nós optamos por fazer um transporte coletivo matando todo o centro nevrálgico da cidade, porque você fez do centro da cidade um corredor de transporte. Assim fez o corredor de transporte, mas matou o comércio, matou uma série de coisas na cidade, e a cidade ficou... Hoje nós estamos sentindo tudo isso que aconteceu ao longo dos anos, né? Não foi uma coisa de um dia para o outro, mas, né, a cidade precisa... Eu vi o Álvaro Damião ontem fez um discurso lá na cerimônia de entrega do troféu Tancredo Neves, do Jornal Edição do Brasil, e ele fez o seguinte, que a cidade não vai ser mais a cidade não pode, vai ser a cidade do sim. Exato. E vocês estão todos harmonizados para esse sim, porque a cidade de Belo Horizonte é muito difícil, né? O sujeito para fazer qualquer coisa aqui é um Deus nos acuda. Parece que em Belo Horizonte nós temos aqui os inimigos da alegria. É verdade. Tudo não pode, tudo está ruim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não pode. A pessoa fazer um pequeno evento na periferia de Belo Horizonte, eu vou falar lá, o cidadão quer fazer um pequeno evento na rua dele, lá no bairro Mangueiras, lá no Barreiro. Tem tanta burocracia para fazer um evento público sem cobrar nada. E hoje, eu estava também ontem lá na coletiva que o Álvaro deu, na fala dele que deu, né, no troféu Tancredo Neves, e ele vem dizendo isso sempre, né, que Belo Horizonte vai passar a ser a cidade do sim. Se vai conseguir dar sim em tudo, não sabe, mas eles vão tentar trabalhar juntamente com a Câmara Municipal para que as pessoas possam ter uma esperança. Belo Horizonte está parado no tempo. Ele mesmo disse que a cidade dos bares e restaurantes exige uma burocracia para com a mesa, né, com 4 cadeiras na calçada. Então, isso aí, o Álvaro está indo muito bem, na minha opinião. Nós sabemos que é o início de um governo. Eu sei que ele vai encaminhar vários projetos de lei para a Câmara Municipal em relação ao Código de Postura, em relação à Lagoinha, né? Ele disse que, há pouco tempo atrás, que ele quer edifícios com 50 andares, trazer a população para o centro da cidade, como você disse, está um deserto.
né? E a população voltou a ocupar o centro da cidade. E eu tenho certeza que esses vereadores estão lá, porque nós precisamos de pelo menos 28 votos dos 40 votantes, estão a favor disso também, porque Belo Horizonte está parado no tempo. A gente sabe que tem alguns que são contra tudo e contra todos, né? Tem que ter, né? Tem que ter. O que aconteceu? É da regra do jogo, né? O que aconteceu hoje na Câmara Municipal, o que acontece é que nós temos o radicalismo, às vezes da esquerda muito e às vezes também da direita. E eu venho falando isso, quando disse no início, as pessoas que votaram, olha para você ver, são 41 vereadores, nós tivemos quase 1000 candidatos a vereador. Então essas pessoas que foram eleitas, elas trazem uma esperança para a população. Tudo bem, tem a bandeira da esquerda, tem a bandeira da direita, mas na hora de resolver os problemas da cidade, nós temos que esquecer esse lado. Né? Se o projeto for bom para a cidade, se a população está aprovando o projeto, nós precisamos votar sim. Né? E a Câmara Municipal tem um papel importante nisso. Por exemplo, se me permita citar, um problema que nós temos na cidade de Belo Horizonte é o transporte público. Né? Infelizmente é um transporte caótico. Tivemos greve de ônibus de novo. Nós criamos lá uma comissão especial, assim, porque nós sabemos que o contrato de ônibus de Belo Horizonte é um contrato de 20 anos, quase 20 anos atrás. Ele foi assinado em dezembro de 2008, por 20 anos. Então, ele vai terminar em 2028. Mas em 2028, esse contrato está que estar pronto e licitado. Então, nós já criamos uma comissão especial, né, que nós temos a presidente, que é a Fernanda Pereira Otué, vereadora, e o vereador Pedro Rousseff, que é o relator dessa comissão, um da direita, um da esquerda, e os outros membros que compõem também são esquerda, são direita. Para que isso? Para começar a trazer os donos de empresa de ônibus, trazer os usuários, trazer a prefeitura, trazer a SUMOB, para que juntos, a Câmara Municipal possa dar uma sugestão como será esse novo contrato. Porque da forma que está hoje, pode trocar o prefeito, pode trocar os vereadores, que estão todo mundo engessado. É verdade. O contrato não tem como mexer muito. Então, isso é importante. A Câmara já está discutindo um projeto, um contrato que será em 2028, mas nós já estamos metade de 25. Mas agora nós estamos vivendo um problema mais sério agora, que é, né, João, na educação? Aproveitar a sua presença aqui, Juliano, e perguntar como que a Câmara está lidando com esse impasse envolvendo os professores. Hoje a gente teve uma nova manifestação, uma nova assembleia dos professores da Rede Municipal de Ensino aqui de Belo Horizonte. A Prefeitura bate o pé que só pode dar o reajuste de 2,49%, a categoria pede quase 7%, e parece que não há luz no fim do túnel ainda, e essa greve já vai se prolongando para quase 15 dias. O prefeito Álvaro já disse que senta e negocia. O secretário de Fazenda, de Planejamento, diz também que senta e negocia, mas não pode dar o aumento que a classe pede. Como é que a Câmara vê isso tudo? Então, a Câmara Municipal tem um papel importante nisso. Nós tivemos hoje, só em relação ao funcionalismo público, não só em relação aos professores, uma audiência pública para discutir o plano de carreira dos ACS e da CE, que é o agente comunitário, aquele que vai lá na ponta, que é do posto de saúde, da equipe amarela, lá na ponta, ver quem está doente em casa. Então, a Prefeitura também está tentando melhorar o plano de carreira. Em relação à educação, né, nós sabemos que a importância de um professor, eu sou aluno de escola pública, eu sempre estudei em escola pública, eu vejo hoje que a escola evoluiu muito, mas eu tenho certeza, né, que a Câmara Municipal, através dos seus vereadores, já existe uma audiência pública definida também pelos vereadores para conversar com o Sindirrede, para conversar com a Prefeitura, conversar com o que pode ser feito, mas eu tenho certeza que nós teremos uma solução o mais rápido possível, chamar para um diálogo. E o principal, né, que nós precisamos também, além do professor ser valorizado, nós precisamos também entender como é que essas famílias estão fazendo hoje com essas crianças, né? Que as crianças estão sem aula também, os pais precisam trabalhar. Mas a Câmara, com certeza, ela vai... Essa greve está, inclusive, pegando as UMEI também? Pega as EMEIs, né, que hoje é as EMEIs, pega a escola, pega toda a educação. Juliano, aproveitar que a gente está falando sobre diálogo, você está lidando com uma Câmara que tem muitos representantes da direita e também muitos representantes da esquerda. E são representantes muito aguerridos, a gente que vai para o debate, vai para o combate. Como é que está sendo lidar com esses grupos tão diversos aí na Câmara? Olha, não é fácil, mas eu fui eleito por vereadores da esquerda e da direita. Então, o meu partido, graças a Deus, é um partido de centro-direita, na qual podemos. Então, a gente tem por ter mais tempo também, né, para o 4º mandato, essa facilidade do diálogo. Nenhum vereador, tanto da esquerda, tanto da direita, pode reclamar da presidência da Câmara. Todos os projetos solicitados para que fossem colocados em pauta foram colocados. Agora, os votos para que os projetos possam realmente ser aprovados, não cabe à presidência. Cabe, sim, aos vereadores, juntamente com todos, conquistar isso. Então, a gente sabe que há um confronto, já existe um confronto já visando as eleições de 2026, ano que vem, que passa também pela Câmara Municipal.
Porque nós Claro. sabemos hoje que, pelas informações, que 25 vereadores são candidatos a deputado. Aliás, ou estadual ou federal. o PT há pouco tempo, né, já falou que ia priorizar os candidatos do PT a vereador, né, porque o vereador que busca o voto, né, que está mais perto do eleitor, não é verdade? E é verdade. Nós sabemos hoje que os deputados, tanto estaduais quanto federal, contato deles diretamente, não que eles não tenham contato com o público, mas um deputado tem contato com o prefeito da cidade, o deputado para negociar as emendas, né, com os vereadores. E nós, vereadores, eu falo sempre que eu sou lá do Barreiro. Eu continuo indo no meu supermercado, eu continuo indo na minha padaria, eu estou ali no dia a dia circulando. Então as pessoas têm contato realmente com a gente, de fato. É quem está na ponta, diretamente com a população, é o vereador. Beleza. Pois é, a gente deseja que vocês tenham aí um bom ano de 2025, né? Os desafios da cidade são muito grandes, né? Eu acho, outro dia eu falei com o prefeito Álvaro Damião, eu falei assim, olha, primeira coisa, coragem, porque tem muita coisa que foi feita que pode ser desfeita, porque a população pede isso. Exatamente. Né? Eu sei, por exemplo, que o problema da ciclovia na cidade, a cidade de Belo Horizonte é uma cidade anti-ciclovia, porque ela tem morro, tem isso, tem aquilo. Não Não é verdade, né? É. Mas eu estou dizendo assim, eu sei que existe, né, uma preocupação de quanto mais ciclovia, porque você aumenta o IDH da cidade. Mas tem lugar que você fica assim, se você coloca uma ciclovia, não podia ter ciclovia, porque o trânsito fica amarrado, fica congestionado, etc. Tal. Então tem que ter coragem para dizer assim, não, nós vamos tirar essa daqui e vamos colocar em outro lugar que está mais tranquilo para uma ciclovia, não é verdade? E até, e olha que eu sou professor de educação física, e até verificar se essa ciclovia, de fato, está sendo usada, né? Pois é, por isso que nós não temos ciclovia na Avenida Antônio Carlos, que é com uma avenida larga, que pode ser pôr uma ciclovia ali de um lado e do outro, descendo ou subindo, mão ou contramão, de cada lado das margens da avenida, não vai prejudicar em nada. A avenida já é larga e tal, etc. Tal, não é verdade? Mas se eu colocar isso na rua São Paulo, no centro da cidade, Meu Deus. aí é um problema, né? Não dá. Então, assim, você disse, o prefeito tem que ter coragem, e o Álvaro vem demonstrando, né, nesses meses que ele está aí, que se você colocar de fato, o Álvaro assumiu a prefeitura, na verdade, de fato, com tinta na caneta, em abril. Em abril. Nós temos maio e junho, vindo para 3 meses. Então, ele vem, pelas suas declarações, pelas suas entrevistas, querendo fazer algo. Né? Ele tocou também, há pouco tempo atrás, em relação à situação dos moradores de rua, em situação de rua. Né? Ele quer enfrentar esse problema. É um problema que tem que ser enfrentado mesmo, né? Com dignidade, olhar a situação deles. Mas a situação do jeito que está, não pode ficar mais. É verdade. Você passa hoje pelo centro da cidade, você passa pelos principais comércios locais, por exemplo, lá no Barreiro, Venda Nova, Alípio de Melo. A situação não está fácil para o comerciante. Tem muita gente na rua trabalhando, o comerciante vai vender, a pessoa lhe paga o aluguel, paga o imposto. Saber dessa pessoa, se ela quer realmente um apoio da prefeitura, o que ela está precisando para ela voltar para a casa dela, sabe, tem que ter uma operação realmente para saber de fato quem está ali, que realmente precisa voltar para casa, ou de um lar mesmo, e se quer sair, né? Porque tem uns que não querem sair. E ele já disse que essa situação ele vai, em parceria com o Ministério Público, Câmara Municipal, Prefeitura, Belo Horizonte vai ter algo diferente em relação a isso. Presidente, antes da gente encerrar essa nossa conversa, queria perguntar sobre o anel rodoviário agora municipalizado, como é que a Câmara viu aí essa iniciativa da Prefeitura? E outra coisa, já tem projeto lá de aporte financeiro para o anel? Então, eu fiquei aliviado, né? Eu passo nesse anel rodoviário, daqui a pouco estou passando ele de novo. Todo dia eu passo. E a desculpa sempre era que o governo federal tinha tanta coisa para tomar conta das avenidas, das BRs, que o anel era um detalhe. É verdade. E hoje o anel virou uma avenida, né? Virou uma avenida dentro de uma cidade. Em relação ao aporte financeiro, o que a gente sabe é que o governo federal já destinou 120 milhões para construções de 2 viadutos, alargamento de 2 viadutos. Isso é um grande avanço. E que a prefeitura vem já, através de radares, através de sinalizações, através de algumas pequenas reformas, melhorando a situação do anel rodoviário, que, volto a falar, é uma avenida dentro de Belo Horizonte. Se o Álvaro Damião, juntamente com a equipe da prefeitura, conseguir dar cara para o anel rodoviário, o que nós, Belo Horizontinos, esperando, ele está saindo muito bem. Porque é um problema sério, mas agora a responsabilidade passou para a prefeitura. Quer dizer, ele bateu no peito e falou, é comigo. E agora, com essa responsabilidade e ele tendo essa coragem e recursos financeiros, João, eu tenho certeza que vai ser um ganho muito bom para a administração dele. De algumas obras importantes, como, por exemplo, ali na saída do Buritis, não é verdade? Exato. E tem o gargalo, que é onde passa as linhas
sobre o anel rodoviário ali, entre o Mário Gertrudes e o bairro das Indústrias, né? Em cima o viaduto em cima da Avenida Amazonas, né? Que ele afunila ali. E aí no Buritis, você mesmo disse, a pessoa tem que, quem está subindo o anel rodoviário assim, de Rio de Janeiro, se quiser entrar no Buritis, tem que ir lá na frente, contornar, um retorno gigante. Uma alça ali já ajudaria muito. Já ajudaria muito. São coisas que precisam ser feitas. E tomara que sejam feitas. Presidente Juliano Lopes, prazer recebê-lo aqui. Eu sei que a gente está com outros compromissos. Muito obrigado pela sua vinda aqui na TV Horizonte. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui. E sempre nós estamos às suas ordens para você chegar aqui e falar com o público de nossa cidade e conversar com os nossos eleitores, né? Porque isso é muito importante. Eu que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui na TV Horizonte com você, Arcico, com o João. Enfim, para a gente estar sempre falando é muito bom. O político precisa falar, mostrar o que ele está fazendo, mostrar o que está pensando. E as pessoas têm espera da gente algo mais. É isso aí. Muito obrigado. Sempre bem-vindo, viu, presidente? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, e você pode resolver o seu problema dentário na Oral Sim. 2117-3300, é só ligar. Pega o telefone aí agora, 2117-3300. Você liga para lá, eles vão te atender e marcar uma consulta que é totalmente gratuita com todos os exames possíveis que tem que ser feito na sua boca. E aí, a partir daí, eles identificam o seu problema dentário. Eu sempre falo o seguinte, que Deus nos deu duas dentições, a primeira e a segunda. A terceira quem nos dá é a Oral Sim. Você pode fazer um implante dentário e ter a terceira dentição maravilhosa, uma boca linda, maravilhosa. Mas para isso você precisa de ligar agora, 2117-3300 e marcar uma consulta que é totalmente gratuita. Oral Sim tem 2 endereços, Pedro II, esquina de Ervalha, ali do lado do Portal Shopping, e também na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Mas tudo começa com você ligando, 2117-3300. Oral Sim. Olha, você pode fazer um implante dentário, pagar em 18 vezes. É bom demais, né? É isso aí. É só ligar, 2117-3300. João Eduardo Santana. Ô, Acirantão, agora 5 horas mais 33 minutos, nós vamos direto à redação da Rede Catedral, falar com o nosso jornalista, amigo Newton Lopes. Ô, Newton, infelizmente, uma notícia que vem de fora do Brasil, que nós não esperávamos, mas infelizmente foi confirmada nessa manhã. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde, Assi. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Horizonte. A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que fazia uma trilha na Indonésia, foi encontrada morta hoje de manhã. Ela caiu das margens de um vulcão na madrugada do último sábado, dia 21. A equipe de resgate só conseguiu chegar ao corpo dela hoje. Segundo as equipes de busca e resgate da Indonésia, a demora para começar os trabalhos de salvamento ocorreu porque as equipes só foram avisadas do sumiço da brasileira depois de muitas horas após o sumiço dela. Nos 2 primeiros dias de busca com drones e sensores térmicos, eles não conseguiram encontrar a Juliana. Apenas ontem de manhã ela foi localizada. A temperatura do corpo mostrou que a brasileira ainda estava viva, mas sem se mexer. Ainda segundo as autoridades da Indonésia, as condições meteorológicas e geográficas prejudicam o trabalho de retirada do corpo dela. Outro problema foi a profundidade onde Juliana foi encontrada, a cerca de 500 metros abaixo da borda do vulcão. Neste momento, a retirada do corpo está suspensa por causa do mau tempo no local.
Segundo as autoridades da Indonésia, eles vão retomar a operação hoje às 7h30 da noite, no horário de Brasília. Os socorristas usam um método vertical de resgate que conta com cordas para levantar os socorristas e a vítima. Infelizmente, é um passeio de aventura, né? Que pode dar certo, pode dar errado, infelizmente, né? Pois é. Infelizmente. A gente lamenta, né? A gente lamenta, os pais dela estão viajando para lá para participar. Foram inclusive, na esperança de encontrá-la viva, né? Pois é. Justamente. O pai dela, inclusive, a Ciri Newton, teve um problema porque o espaço aéreo da região da Indonésia, que fica próximo ali à região do Catar, estava com algum problema relacionado à guerra. Né? Então houve uma dificuldade. O espaço aéreo estava fechado. Estava fechado, houve uma dificuldade do pai dela embarcar, ele teve que aguardar no aeroporto, mas a situação agora já resolvida. Obrigado, viu, Newton? Agora, o assunto do nosso programa é algo que parece longe da gente, mas que está bem perto de nós. Os impactos da reforma tributária nos negócios imobiliários. Será que é um momento para comprar, vender, alugar uma casa? As advogadas Mariela Santana e Larissa Alvim estão aqui conosco e vão nos ajudar a responder essas perguntas. Bem-vindas, boa tarde. Boa tarde, bem-vindas. Obrigada pelo convite. E aí, tá na hora de vender, trocar, alugar, esperar, depois de todos esses impostos que o governo está impondo na gente, doutoras? Primeiramente, muito obrigada, viu, Acir? Obrigada, João, a toda a sua equipe por estar aqui. É um prazer para nós. E sim, há um desafio muito grande em relação a essa situação de locação, compra e venda de imóveis em razão da reforma tributária. O impacto que isso vai gerar é representativo e deve ser considerado na hora da locação, na hora da contratação de um imóvel, na compra e na venda desses imóveis. Pois é, historicamente, não é do tempo de vocês, né? Antigamente o governo tinha a chamada Fundação da Casa Popular, que fizeram casas populares no Salgado Filho, no bairro São Paulo, no Caiçara, né? Mas depois, com o governo militar, a partir de 64, houve uma mudança muito grande que foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, acabou com a estabilidade no emprego e criou-se o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E esse Fundo de Garantia ia justamente financiar a construção de casa própria. Então, casa própria para o trabalhador, quer dizer, com o dinheiro do próprio trabalhador, você financia a casa para o trabalhador. Só que tem que as coisas, parece que ia funcionar muito bem, mas hoje me parece que com a reforma tributária vai ser difícil comprar uma casa. Não necessariamente vai ser difícil comprar uma casa, mas a depender da situação, principalmente aí da pessoa física, com a reforma tributária nós podemos ter uma nova tributação sobre essa compra e venda e até mesmo sobre a locação também pelas pessoas físicas e não só pelas pessoas jurídicas. O ITBI em Belo Horizonte hoje está de quanto? O ITBI está de 5%? 5%. O ITBI ou ITCMD? Né? ITCMD é 5%. O ITBI eu acho que é 5% também. Também. Né? Quer dizer, o sujeito, quando compra uma casa, tem que pagar 5% de imposto municipal, né? Da prefeitura. Isso. Né? E tem um imposto também, tem um imposto estadual quando é doações quando é doações ou herança, né? Essas coisas todas aí também. Que pode aumentar maior, com a reforma tributária também. Pois é. Porque agora a reforma tributária traz a obrigatoriedade da progressão de alíquota. Como o mercado imobiliário está vendo isso? Vocês que estão, né, que são advogadas nesse ramo, como é que vocês estão vendo? A preocupação de empresas deve ser considerado uma estrutura de planejamento até a implementação efetiva dessa reforma tributária. Ainda existe o período de transição até efetivamente as alíquotas serem ajustadas. Esse período ele vai de 2027 até 2033. Então, as alíquotas, né, dos novos impostos aí, elas vão sendo ajustadas e as alíquotas dos impostos que estão sendo extintos, elas vão sendo reduzidas. Então, eles devem sim considerar, o setor imobiliário e as incorporadoras, construtoras devem sim considerar. Quais são as perspectivas para chegar até lá? Vai ser melhor comprar agora ou depois? A depender, depende da idade desse imóvel, quando que foi essa contratação, mas considerar o impacto da reforma nos próximos anos deve ser levado em consideração na hora da efetivação dessa contratação. Nós estávamos aqui com o presidente da Câmara Municipal, Juliano Lopes, né, e com a ideia do prefeito de acabar com não pode, né? Mas fizeram uma lei recentemente na cidade, né, que o sujeito constrói um prédio
e ele paga uma taxa ou um imposto, sei lá, para uma garagem. Se ele quiser colocar 2 garagens, ele tem que pagar mais. Quer dizer, é o diferencial, né? Ele podia ter garagem para mais carros, para o carro não ficar no meio da rua. Não. Quer dizer, nós temos que incentivar que o carro fique na garagem, não no meio da rua, não é não? A reforma tributária, ela tem esse cuidado de não desincentivar a venda, ou compra ou até a locação, para não onerar a operação, para não tratar como uma desmotivação para aquela situação. Mas sim, realmente existem pontos a serem considerados na hora da efetivação do contrato. Ou seja, tem que ficar de olho no contrato, né, doutoras? Exato, tem que ficar de olho no contrato. A gente sabe que nós temos um problema social muito grande, né? Eu lembro que eu trabalhei na Prefeitura de Contagem e o prefeito Ademir Lucas isentou o pessoal de Contagem de pagar IPTU de residência. Por que ele dizia IPTU de residência? Porque morar é um direito social. Então você não pode pagar imposto porque você está morando, né? Mas, agora, se o imóvel, ele rende, se o imóvel ele traz riqueza, tem um comércio, tem uma indústria, etc. Aí o imóvel paga, porque o imóvel está gerando riqueza, está gerando dinheiro, né? Morar é direito social, mas parece que quem paga, né, quem está querendo morar, tem mais dificuldade, né, de ter a moradia. A reforma tributária tem um cuidado com essas questões, né? Então, a pessoa física, a princípio, né, nas suas locações, as pessoas que têm patrimônio, elas não necessariamente serão tributadas pelos novos impostos que são trazidos pela reforma tributária. Mas vai muito na linha do que o senhor falou. Se você tiver, por exemplo, mais imóveis e começar a desenvolver atividades com aqueles imóveis, atividades imobiliárias de compra e venda de imóveis e de locações com propósito de oferir renda, existem alguns limites de valores, de renda e de número de imóveis que você vai começar, que a pessoa física vai começar a sofrer com esses impostos. E também existem algumas linhas de redução desses impostos sobre, por exemplo, a locação, por exemplo, né? Mas isso deve trazer algum impacto, por exemplo, na compra e venda de imóveis, uma vez que as incorporadoras, as construtoras vão ser oneradas por esses impostos. Pois é, eu já fui em alguns países que você vai comprar uma barraquinha de frutas na rua, no passeio, uma barraquinha de frutas, você vai comprar uma fruta, aí você paga, o dono da barraquinha emite um ticket, né, de pagamento daquela fruta, e no ticket tem lá o imposto que você está pagando. Quer dizer, todo mundo paga imposto. Quando todo mundo paga imposto, todo mundo paga menos, né? Não é não? Exato. Não é verdade? Exatamente. Né? A reforma tributária, ela vem incentivando a não oneração daquela situação de consumo. Ela cria um impacto inicialmente sobre as operações de consumo, o que vai ser apresentado, inclusive, para o consumidor final, ao momento em que ele adquirir um bem ou pagar por um serviço. É verdade, porque eu falo aqui do arroz, por exemplo, arroz, né? O sujeito produz arroz lá na roça, né? Aí na hora que ele vende o arroz, ele paga imposto. Aí o cara que comprou o arroz, que vai naturalmente fazer vai tirar a casca do arroz, vai empacotar, paga imposto. Vende para o comerciante, que é o atacadista, paga imposto. O atacadista vende para o varejista, paga imposto. O varejista vai vender para o consumidor, paga imposto. Quer dizer, na mesma cadeia você paga vários tipos no mesmo imposto. Quer dizer, fica caro, não é não? Sim. Um arroz que podia custar hoje, o pacote mais barato está custando R$17, podia custar 10. Sim. Não é não? Mas porque na cadeia você paga muito imposto, né? Então é isso que a gente quer, que a reforma tributária facilite a vida do consumidor, não só no imóvel, mas em tudo, né? Um dos objetivos, inclusive, da reforma é trazer essa neutralidade, efetivar a não cumulatividade, que é exatamente essa oneração nas cadeias em que a produção e quem vai receber todo esse valor é o consumidor. Pagar final. no consumo, né? Exatamente, no destino. É mais barato no Exatamente. destino. E evitar até a guerra fiscal, né? Muitas vezes, porque há uma priorização de alguns municípios, de alguns estados, e isso vai, consequentemente, acabar. Quero cumprimentá-las, né? São jovens advogadas que estão já enfronhadas, né, num assunto tão importante que é a comercialização de imóveis, né, no Brasil inteiro, né? Parabéns para vocês. Obrigada. As redes sociais, quais são? Sim, da MSL, né, o escritório em que a gente trabalha, e temos uma equipe lá
disponível aí para assessorar as pessoas jurídicas e físicas, @MSL_ADV. @MSL_ADV. Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço. Nós que agradecemos. Fazemos agora um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, João Eduardo Santana. A Cirantão, a voz forte do rádio e também da TV em Minas Gerais. Nós voltamos agora à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. O Newton Lopes, o morador de Belo Horizonte, da região metropolitana, já está contando as moedinhas porque o metrô vai aumentar de valor, né? É isso mesmo, João. O metrô vai aumentar de R$ 5,50 para R$ 5,80. Esse aumento foi autorizado pelo governo de Minas e publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Esse aumento vai impactar mais de 100 mil pessoas que passam pelo metrô diariamente. E mais um destaque é que o metrô de Belo Horizonte é o segundo mais caro do país, atrás apenas do Rio de Janeiro, que é R$ 7,90. Muito bem. Assim, vou te falar uma coisa. Metrô fantástico, maravilhoso, né? Agora o negócio é o seguinte, o metrô tem obras, né? Tá aumentando o modal, só que esse valor, quanto mais o tempo passa, mais alto fica, né? É verdade. Mas, bem, já que nós estamos falando de transporte movido pela energia elétrica... Sim, claro. Vamos falar com o engenheiro aqui da CEMIG. E o assunto que é aqui? Nessa época do ano, principalmente em Minas, tem a brincadeira que pode causar prejuízo aos consumidores, que é... Muitos falavam papagaio, né? Outros falam soltar a pipa. Pipa, papagaio. Estamos recebendo aqui o engenheiro Demétrio Aguiar. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Demétrio, obrigado pela presença. Obrigado. Boa noite, Jaci. Boa noite. Boa noite. Ainda é boa tarde. Tá de dia ainda. Boa tarde. Tá quase. Exatamente. É um problema muito sério. É uma brincadeira tradicional, muito legal, mas que tem alguns perigos. E eu vim aqui exatamente para falar desses perigos. Eu não condeno papagaio. Papagaio, a meninada tem que soltar. Né? É muito gostoso, né? Melhor do que ficar ali no celular e tal. Claro. Só que tem que tomar alguns cuidados. O principal cuidado, tem dois inclusive. O principal, não soltar próximo de redes elétricas. Vai para o campo, um local descampado, que não tenha rede elétrica, que não tenha linhas de transmissão. Ali é tranquilo. E o segundo perigo, linha cortante. É verdade. Cerol, linha chilena, etc. Todas essas linhas cortantes, elas, além de perigosas, elas podem conduzir eletricidade, ou seja, em determinadas condições, sob determinadas condições, ela pode encostar na rede elétrica e dar choque elétrico ou causar curto-circuito. E além disso, essa linha cortante, ela corta não só as outras linhas de papagaio, mas ela corta a rede elétrica. Pode causar acidentes ainda mais graves, tá? A gente tem relatos de linha cortante que cortou o cabo para-raios de uma linha de transmissão, que é um cabo de aço. É um cabo muito resistente. Sim. Não corta de uma vez, aquilo acontece gradativamente. Sim. Todo dia um pouquinho ali, ó. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Até que fura, né? Então a linha cortante danificou esse cabo e ele veio a se romper. Ô Demétrio, muita gente nessa época do ano, né, participa dessa brincadeira, brinca de pipa, brinca de papagaio, e às vezes esse papagaio, essa pipa se prende na rede elétrica. A gente está vendo umas imagens agora na tela da TV Horizonte, que são imagens aí dos trabalhos das concessionárias, né, que atendem a CEMIG, e o pessoal aí lutando para tirar esses papagaios, esses apetrechos de plástico da fiação elétrica. Isso é um problema também, né? Às vezes a pessoa tá brincando lá, o jovem, a criança, e quer subir no poste, quer tirar, pode ser fatal, né? Pode. Exatamente por isso que a gente faz a retirada. Primeiro, porque o papagaio preso à rede elétrica, quando vem a primeira chuva, aí aquele material que é isolante passa a conduzir a eletricidade e vai causar interrupção. Certo. Tá? Esse é o primeiro problema. O segundo, o papagaio está lá bonitão, preso na rede elétrica, o menino abre a janela da casa dele, ou ele sobe no telhado, sobe na laje, sobe numa árvore, vê e tenta retirar. Essa tentativa é aí que mora o perigo. Por quê? Geralmente ele fica preso na linha mais alta, no fio mais alto. O fio mais alto é de alta tensão, é onde é mais perigoso. E ele, ao aproximar cabo de vassoura, pedaço de bambu, cano,
qualquer utensílio ou a própria mão, ele não precisa nem encostar. Só dele aproximar, ele vai sofrer uma Seria o descarga caso, elétrica. a gente sabe que tem coisas que são inevitáveis, né? Seria o caso da prefeitura, sei lá, uma secretaria de lazer, de esporte, lazer, né? Identificar regiões na cidade onde soltar a pipa não vai trazer problema, né? Você vai para o Parque das Mangabeiras, por exemplo, não tem problema ali, não tem fiação, né? Você tem uma área que não tem fiação, que você pode soltar para pagar à vontade. Em outros lugares, né? Eu lembro que eu era garoto, mas nós já soltava para pagar à vontade, porque nós não tínhamos energia elétrica no bairro. Então, não tinha poste, não tinha nada, você soltava para pagar à vontade. Hoje já é diferente, né? Então, como se fazia antigamente, vamos soltar papagaio em todo o Mineirão, né? Porque tinha menos problemas para soltar papagaio. Dá prioridade para locais que não tem energia elétrica? Sim, existem alguns locais, inclusive, igual o senhor citou, Parque das Mangabeiras, tem o Parque Ecológico, tem uma área lá bem Ótimo, descampada, boa, né? Excelente, isso é fantástico, um local livre de redes elétricas. Agora, é muito importante que mesmo nesses locais, os meninos não utilizem nenhum tipo de linha cortante. Principalmente porque... A linha cortante. A linha cortante, o menino corta aquele papagaio que também tem linha cortante, o vento vai levar ele para um outro local que vai cair numa rede elétrica, vai cair numa via pública que pode como causar nós estamos agora, né? Tem gente ainda que insiste em soltar um balão, né, irmão? Um balão é um perigo, né? Ele pode levar um incêndio para algum lugar, né? Hoje, né? Balão, a sorte nossa, de nós mineiros, é que balão não é uma tradição mineira. Não é tradição então, mineira. Assim, É muito raro. né? É muito raro. Mas Rio de Janeiro, São Paulo, isso é muito comum. Cai em aeroportos, cai em locais, cai em refinaria. O pessoal na refinaria fica lá o dia inteiro olhando para ver se a chegada do balão, que aí eles tentam eliminar ou reduzir o risco para evitar incêndio. Graças a Deus, isso não é um problema comum daqui de Minas Gerais. Ainda bem, e que continue não sendo um problema em Minas Gerais. É raro aqui, mas no Nordeste, né? Bastante. A gente tem o balão como um enfeite, né? Você vai enfeitar e tal. Festa de São João. Uma peça de decoração, né? Mas para soltar hoje é perigoso, muito perigoso. Né? Ô, Demetrio, aproveitar a sua presença aqui, a gente já está quase terminando o nosso programa, mas como você é uma pessoa, uma autoridade no assunto aqui em Minas Gerais, sempre fonte para toda a nossa imprensa, fala um pouquinho de gato. CEMIG continua passando o aperto e fazendo o apelo para as pessoas não fazerem gato, né? Porque é um prejuízo muito grande para a companhia e para os consumidores em geral, né? Sim, é um problema muito sério. Por quê? Primeiro que quem vai pagar a conta do gato é a gente que paga a conta. É verdade. Aquilo vai para a tarifa, não tem como. Né? Mas o problema não é nem esse, o problema é o risco. Porque são ligações muito perigosas. A pessoa vai acessar um poste ali para poder fazer essa ligação. Ela está correndo risco de queda e risco de choque elétrico. E isso causa acidentes, causa mortes. Aquelas linhas dentro das comunidades, elas são todas cheias de emendas, são emendas assim, muito frágeis. Em época de chuva, aquilo começa a dar curto, aquilo acaba caindo em cima das pessoas e pode provocar acidentes. Então, gato não é uma boa ideia. A CEMIG tem um programa que é o BT0, é uma forma de regularização segura das comunidades que tem uma energia de qualidade e segura. Né? O faturamento ele acontece no próprio poste, então ele é inacessível. Sim. É um cabo que ele é individual, cada ligação é individual, então dificulta. Aliás, a CEMIG está fazendo isso hoje muito bem, né? Chega na comunidade para não se roubar energia elétrica, coloca energia para a pessoa paga a conta, não é isso? Sim, sim. Isso facilita, inclusive, na regularização, na urbanização. É verdade. Fica mais bonito de se ver, não fica aquela gambiarra toda, e evita esses problemas das mortes, dos acidentes com Demetrio Aguiar, o nosso tempo acabou. Queremos agradecer a sua presença aqui, mais uma vez, de estar aqui conosco para esclarecer os nossos telespectadores sobre os perigos de soltar papagaio dentro da rede elétrica e outras coisas que as pessoas fazem, né, inadvertidamente. Obrigado pela presença, viu? Obrigado. Agora nós vamos encerrando o programa. Daqui a pouco tem Placar Horizonte a partir das 19 horas, na TV Horizonte, na Rádio América. E agora vamos rezar com o nosso Dom Valmor de Oliveira Azevedo, Mãe Maria. Até lá.